Vera Magalhães, me chama a atenção para uma notícia no site do Supremo Tribunal Federal que diz: ministro Edson Fachin vota pela aplicação da lei do racismo, a homofobia e a transfobia até edição de lei específica. Vou ler rapidamente aqui o que diz assim: na sessão que transcorre nesse momento no plenário do Supremo Tribunal Federal, o Supremo retomou o julgamento conjunto dos processos que discutem se a omissão do Congresso Nacional ao não editar lei que criminalize atos de homofobia e transfobia. É um tema delicadíssimo, tratamos dele na semana passada. Agora o próprio Supremo retoma o assunto e a Vera tem mais atualizações. Diga lá, Vera, você está lendo tudo aí. O voto do ministro Edson Fachin, até onde eu entendo, ele foi além do voto do próprio Celso de Mello, porque ele diz que enquanto o Congresso não votar essa questão, está, por analogia, aplicada a lei do racismo também aos casos de transfobia e homofobia. Aí já estão votando os ministros, eles votam nos dois relatórios. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou integralmente os dois relatórios, de uma ação e de outra, e agora vota o ministro Luiz Barroso. Se ninguém pedir vista, pode ser que se encaminhe para uma maioria que entenda que sim, o Congresso foi omisso e tem de votar a questão. Não é nem editar uma lei nesse sentido, porque eles vão votar. Se a maioria dos deputados entender o contrário, como é que vai ficar? Porque agora o Supremo não só julgou o Congresso omisso, como está entrando um pouco no mérito, dizendo que tem de votar lei e ela tem de ser nesse sentido, de equiparar. Então eu acho que a gente está caminhando para haver um certo mal-estar entre os poderes, um impasse ali entre eles. Diga lá, Carlos Andreas, essa eu saquei aqui da manga, não estava na pauta que você recebeu do programa. Segue aí. Esse julgamento no Supremo Tribunal Federal é um disparate absoluto. É um convite à crise institucional. É o Supremo Tribunal Federal invadindo prerrogativas do Legislativo. Já falei sobre isso. Não tem nada a ver com mérito. Não tem nada a ver com mérito. Homofobia, agressão, é crime. Certo? Eu estou de acordo com isso. Mas tem de ser por meio da atividade legislativa. O voto do Celso de Mello, muito difícil, reconhece a função do legislativo e diz que, reconhecendo também a omissão, enquanto o legislativo não votar uma lei, não decidir a respeito, independentemente da decisão, o Supremo, portanto, não legislando, equipara a homofobia ao crime de racismo, uma legislação já existente. Isso é muito controverso, mas ficou claro na leitura que eu fiz que, uma vez que o Congresso vote a questão, seja qual for a decisão, essa passa a valer e a do Supremo cai. Quero ouvir você, Joel Pinheiro. Eu não sou técnico em direito, não é um argumento do ponto de vista estritamente jurídico, mas me parece muito difícil como é que a gente aceita como é que o Supremo pode julgar ou avaliar se o Congresso foi omisso ou não, né? Omisso com relação ao quê? Digamos, com relação à vontade da sociedade, aos valores da sociedade. Bom, o Congresso que foi eleito é justamente quem os representa. Então, de onde que o Supremo tira a base de comparação para dizer, olha, mas os valores reais estão aqui, ou então a vontade do povo, ou até o caminho da história, o espírito do tempo está aqui e não está no Congresso. De onde eles tiram? Da cabeça deles. Eles estão com o poder agora de determinar, portanto, qual que é o sentido da história, o que o Congresso deveria estar fazendo, mesmo que não seja aquilo que a população quer, e o Congresso representa a população, e determinam com base nisso. Fazendo algo grave, né? Criando na prática uma lei, criando na prática um crime. E se hoje eles criam um crime com o qual a gente concorda, amanhã podem criar um crime do qual a gente discorda. Eu, por mim, não vejo problema nenhum e sou a favor, por exemplo, da agressão, mesmo da injúria homofóbica, também ser crime, assim como a injúria racial eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, esse jeito de torná-la crime é que parece questionável e parece tornar o Congresso desnecessário até, né? E talvez até inútil. Porque eu nunca vi o Congresso falar mais alto do que uma decisão, uma interpretação aí dos juízes do Supremo. Duvido que eles teriam o poder de mudar isso, mesmo se quisessem futuramente. E, por fim, entrando brevemente no mérito da questão, tem que ser muito bem visto aí
qual é o limite entre a injúria realmente, a agressão e uma liberdade de expressar uma opinião. A gente sabe que a doutrina, a crença milenar das igrejas cristãs, por exemplo, que a relação entre pessoas do mesmo sexo é um pecado. Eles vão ter a liberdade de dizer isso com todas as letras, é um pecado grave. Vão ter a liberdade de dizer isso com todas as letras, de acreditar nisso e de expressar sua crença? Precisam ter, é claro. Não está claro ainda como é que isso vai se resolver agora com a interpretação de que com a homofobia vale a mesma lei que vale para o racismo. No voto do Alexandre de Moraes, ele falou especificamente dessa questão, né? Ele falou sobre liberdade religiosa. Ele disse: a mesma tolerância que essa corte já consagrou em diversas oportunidades em relação à liberdade de manifestação, de concepções políticas, ideológicas, de gêneros, a mesma tolerância tem total aplicabilidade às manifestações religiosas. Portanto, estaria excetuada aí da possibilidade de cometer crimes. Mas vai dar muita polêmica. Os juízes vão decidir na prática no dia a dia do tribunal, né? Vai dar muito pano pra manga isso aí.